Olá, torcedores do Flamengo! Se você é um verdadeiro rubro-negro, inscreva-se em nosso canal que é muito importante para nós e não perca nenhuma novidade do clube mais querido do Brasil. Reforço do Flamengo. Luiz Araújo faz primeiro treino no Ninho do Urubu, veja vídeo. O atacante esteve presente no Maracanã e assistiu à goleada em cima do Alcas. Jogador será apresentado na segunda-feira. Luiz Araújo sentiu a torcida do Flamengo ao marcar presença no Maracanã, quando foi anunciado antes da goleada contra o Alcas. Na manhã desta quinta-feira, o jogador viveu o seu primeiro dia no Ninho do Urubu e inclusive treinou com os companheiros. O atacante conheceu todas as dependências do centro de treinamento, realizou exames médicos e seguiu para a primeira atividade com o elenco. Luiz Araújo foi a campo com os jogadores que não foram titulares contra o Alcas. Sampaoli comandou o treino físico e tático logo depois da academia, que marcou a presença de todo o restante do elenco. Solto e leve, Luiz Araújo marcou alguns gols, inclusive de cabeça. O primeiro treino do novo reforço com todos os atletas será na manhã de sexta, antes da partida contra o Fortaleza. Anunciado e treinando, Luiz Araújo só será apresentado na segunda-feira, dia 03. Esta é a data que abre a janela de transferências e a partir disso, quando a documentação estiver regularizada, o jogador poderá reforçar o Flamengo em campo. O jogador usará a camisa 22 do Flamengo e chega para reforçar a ponta direita da equipe. O atleta de 27 anos custou 9 milhões de euros, 48 milhões de reais no câmbio da data do anúncio do acordo, em 18 de maio. Luiz Araújo é a nona contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Flamengo fecha salários com Claudinho e parte para a negociação com o Zenit. Claudinho está próximo do Flamengo. O Flamengo está próximo de fechar a contratação de mais um jogador na janela de transferências do meio do ano. Trata-se de Claudinho, do Zenit, Rus. O rubro-negro acertou a base salarial com o brasileiro e, agora, busca iniciar as negociações com o time russo para liberar o meio-campista. Segundo a informação do jornalista Vene Casagrande, Flamengo e Claudinho entraram em um acordo para o meio-campista retornar ao futebol brasileiro. O Zenit aceita vender o atleta ao rubro-negro por 12 milhões de euros, 63 milhões de reais na cotação atual. Contudo, o mais querido pretende abaixar o preço do meia, utilizando a cláusula de guerra em que está no contrato com a equipe russa. O clube da Gávea, vale destacar, ainda irá abrir negociações com os dirigentes do time de Moscou. Um dos pontos abordados pela diretoria rubro-negra e que convenceu Claudinho a aceitar a proposta do Flamengo foi a vitrine para a seleção brasileira. O meio-campista entende que no futebol russo não tem muita visibilidade em comparação com o esporte praticado no Brasil, principalmente no mais querido, clube com a maior torcida nacional. O atleta, portanto, está disposto a vestir o manto sagrado. Até o momento, o Flamengo já contratou 2 jogadores, o goleiro Rossi e o atacante Luiz Araújo. O volante Alan, do Atlético Mineiro, está prestes a ser anunciado pelo mais querido, restando apenas questões burocráticas. Desse modo, Jorge Sampaoli pode ter 4 reforços no meio do ano com a chegada de Claudinho ao rubro-negro. Fim da novela, e Atlético Mineiro define data de liberação de Alan para o Flamengo. Minutas de contrato referentes à negociação por Alan já foram trocadas entre Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo está muito próximo de anunciar o terceiro reforço da janela de transferência do meio de ano, o volante Alan. Após a pendência quanto ao pagamento do mecanismo de solidariedade ser resolvida, o Atlético Mineiro respondeu ao clube carioca informando que recebeu a minuta de contrato. De acordo com informação do jornalista Vene Casagrande, os clubes já trocaram minutas, uma espécie de rascunho oficial do contrato. Agora a documentação será revisada e, estando tudo de acordo, o time mineiro assinará a liberação do jogador de 25 anos já nesta sexta-feira, 30. O clube de Belo Horizonte negociou o volante por 8,1 milhões de euros, 43 milhões de reais, na cotação atual,
mais €1 milhão para bônus de número de partidas e títulos conquistados com o rubro-negro. Agora, Alan é esperado pelo Flamengo nos próximos dias para assinar contrato até dezembro de 2027. Como o Atlético Mineiro tem 75% dos direitos econômicos de Alan, ou seja, €6 milhões, 31 milhões de reais, o Flamengo pagará da seguinte forma, 3 parcelas, com a primeira, a maior, no ato da compra. As outras duas serão quitadas no ano que vem.